A influenciadora Sara Pôncio perdeu a guarda do filho adotivo Josué. Ela e o ex-esposo, o Jonathan Couto, eles haviam adotado a criança no início de 2020. Então passaram aí quase 2 anos com o Josué. O fato é que aqui no Brasil, a adoção de menores de 18 anos só é irreversível após a sentença do juiz. Essa etapa não havia ocorrido no caso de Josué. A mãe biológica da criança alegou estar psicologicamente mal e pediu na justiça que o seu filho voltasse para casa. E aí a mãe biológica acabou sim recebendo a guarda concedida por um juiz. A adoção, portanto, é o assunto de hoje no quadro Seu Direito. Aqui no estúdio eu recebo o juiz Adailton Lacê. Bom dia, seja bem-vindo de volta. Olá, bom dia, Bruna. Bom dia a todos que nos assistem nesse momento. Bom dia para você também. Boa quarta-feira para nós. E você pode e deve participar do nosso quadro O Seu Direito, enviando perguntas para o WhatsApp do Mulher Demais. É o 991050400. Eu já vou aqui abrir o WhatsApp, né? Então, se você tem dúvidas, quer perguntar algo sobre esse assunto, aproveita aqui a presença do juiz Adailton e manda aqui o seu questionamento pelo WhatsApp. Por favor, manda mensagem. A gente está aqui em tempo real, né, doutor? Respondendo as questões. Então, se você puder, manda mensagem para a gente traz aqui o teu questionamento para o juiz Adailton. A gente separou aqui umas telinhas, doutor, para ficar mais fácil até o pessoal de casa entender com dúvidas, perguntas recorrentes. Vamos soltar aqui para o pessoal de casa ver? Vamos sim. Vamos lá, solta aí a primeira para a gente, por favor. Olha aí, essa é a pergunta, acredito, a mais clássica, né? Quem é que pode adotar e também quem pode ser adotado, doutor? Explica para a gente. Bom, primeiramente, quem pode adotar é toda e qualquer pessoa acima de 18 anos de idade e que seja 16 anos mais velhos do que a pessoa a ser adotada. Certo. Primeiro passo, você tem que participar de um processo de habilitação em juízo e ser submetido a uma entrevista por uma equipe interprofissional, com psicólogos, assistentes sociais, pedagogos. Depois, então, você entra para um cadastro nacional, o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. A partir desse momento, o juiz julga e você está apto a adotar. Tudo isso envolve documentação, essa própria habilitação, como o senhor falou. Já tem um questionamento de um telespectador aqui no nosso WhatsApp. Queria saber por que o critério para adotar é tão burocrático e muitas vezes demorado. Existe um prazo que seja uma regra aí, doutora Adailton? Veja só, o prazo para se concluir o processo de habilitação são 120 dias. Com relação à burocracia, se exige a documentação necessária. Veja só, você vai financiar um automóvel, exige documentos. Você vai comprar um imóvel, exige uma série de documentação. Sim. Imagina você adotar uma criança, que você vai trazer um outro ser humano para compor o seu núcleo familiar, e se a justiça não tivesse cautela com relação a isso, seria um desastre. Então é preciso saber que aquela pessoa não basta só ter boa vontade, basta você ter condições para poder criar, educar uma criança. Ou seja, uma mulher ela tem que ter inclinação para a maternagem. Certo. Que às vezes tudo isso vai ser avaliado. Tudo isso é avaliado. Uhum. Por isso que se exige bons antecedentes. Vai que você entrega uma criança a um pedófilo. Uhum. Não é? Isso tudo é muito arriscado. Pois é. Vamos soltar mais uma tela aí para a gente entender melhor esse assunto. Adoção é o assunto de hoje aqui no quadro Seu Direito. Olha aí, doutor, existe um passo a passo para a adoção? Acho que o senhor até já adiantou para a gente. Como é que a pessoa assim, poxa, tem o sonho de adotar, tenho esse interesse. Por onde começa? O primeiro passo, procurar a vara da infância e juventude. Uhum. Hoje, toda e qualquer adoção no Brasil só pode ser feita através do judiciário. Então, você é uma mãe, tem um filho biológico e quer entregar seu filho. Não é crime entregar o filho. Agora, você não pode entregá-lo diretamente a uma determinada pessoa. Você entrega esse filho à vara da infância e juventude. E a vara da infância e juventude, observando o cadastro do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, vai encontrar a pessoa devidamente capacitada, habilitada para aquele perfil da criança. Ou seja, sexo, cor,
idade, com doença ou sem doença, grupo de irmãos ou não. Então, tem uma série de requisitos que serão observados pela equipe técnica da vara. Muito bem, mais uma tela pra gente, assunto adoção aqui no quadro Seu Direito. Solta aí pra gente, por favor. O processo de adoção custa caro, doutor? Acredito que essa seja também a dúvida de muitas pessoas. Custa muito dinheiro? Nas varas da infância e juventude, todas as ações são gratuitas. Nossa, são isentas do comecinho ao final. Do processo. Evidentemente, se você quiser, você pode constituir um advogado para patrocinar a causa, mas isso aí é uma questão opcional sua com o advogado. Mas se não quiser, essa causa pode ser patrocinada pela Defensoria Pública, que por sua vez também não cobra honorários. É inclusive uma questão aqui de mais uma telespectadora, falando se quando você contrata um advogado, esse processo ele pode ser facilitado de alguma forma, doutor? Não, de forma nenhuma. Olha, aqui 90% das ações são patrocinadas pela Defensoria Pública. Quando existe um advogado particular, ela tem o mesmo andamento de um processo patrocinado pela Defensoria Pública. O advogado particular, ele tem o zelo pelo seu cliente, ele faz a petição, ele acompanha as audiências, mas isso não quer dizer que ele tenha primazia, tenha privilégio sobre os demais. Perfeito. Mais uma questão muito interessante, Malúcia, do Valentina, obrigada pela sua participação. Ela diz, doutor, que ela tem um filho do coração. Ele tem mãe no registro, mas quer saber se ela pode colocar também o sobrenome no registro dele, se ela pode fazer isso. Hoje existe também a filiação socioafetiva, onde é uma espécie de adoção onde a mãe biológica, os pais biológicos não saem do registro. Então ele pode ter duas mães, podem ter dois pais, é uma outra modalidade. Certo. A adoção plena é aquela onde o juiz anula o registro primitivo daquela criança, tira os nomes dos pais biológicos e inclui os nomes dos novos pais. Certo. Então essa é diferente. Essa outra não, ela pode colocar o nome dela no registro. Então a criança vai ter aí duas mães, no caso. Muito bem. Mais uma telinha aí pra gente, solta, por favor. Quanto tempo leva o processo de adoção? E aí eu vou completar com uma questão de um telespectador, dizendo que na maioria das vezes leva mais de um ano para conseguir adotar uma criança, quando existem no mundo milhares de crianças à procura de um lar. É verdade isso, doutor? Mais de um ano? É verdade em parte. O processo em si, quando a criança é encontrada, a gente não leva mais do que 120 dias para concluir, que é o tempo também que o Estatuto prevê. Então, agora, se você está na fila de espera, você pode passar mais de ano, porque às vezes não aparece criança dentro do perfil que você escolheu. Agora, o fato de ter muita criança abandonada, às vezes essas crianças estão abandonadas, estão em situação de extrema pobreza, mas os seus pais não foram destituídos do poder familiar. Ou seja, elas não estão disponibilizadas para a adoção. Mas as crianças que chegam, se chegar uma criança hoje, recém-nascida, amanhã ela já vai estar sob a guarda de uma família que se encontra no primeiro lugar do cadastro. Muito bem explicado. A gente abriu esse papo, na verdade, né, sobre o caso da Sara Pôncio. E sobre esse caso, recentemente o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará negou que o processo referente à adoção do Josué estivesse sendo tramitado. Ou seja, de acordo com o órgão, não existe processo em andamento. Só para a gente recapitular, doutor, nesse caso aí, a mãe adotiva perdeu a guarda do pequeno porque a mãe biológica pediu novamente que a criança voltasse para casa. Nesse caso aí, a Justiça do Ceará disse que não havia processo em andamento. É por isso, então, que ela perdeu a guarda da criança? Sim, porque é aquilo que eu disse, a mãe biológica, ela não pode entregar a quem ela escolhe o seu filho. É o que nós chamamos aqui, no linguajar jurídico, de adoção intuito persone ou adoção dirigida. Ou seja, você entrega seu filho para uma outra pessoa e aquela pessoa vai no cartório, registra ou faz. Hoje não é possível isso. Por isso que esse exemplo que você citou, essa pessoa perdeu a guarda da filha. E até porque é uma adoção temerária. Lá na frente, daqui a alguns anos, se a mãe desistir, ela toma o filho. Pode pegar o filho de volta. E aí traz consequências graves, sobretudo para a criança, porque já fortaleceu vínculos de afinidade, vínculos de afetividade. E tudo isso vai ser rompido
por uma questão técnica jurídica. Por isso que aquele passo a passo que o juiz Adailton trouxe para a gente é super importante, né? Precisa tramitar um processo para que as garantias de direitos também sejam dadas, né, doutor? Sim, exatamente, porque além do gesto nobre, bonito de se adotar uma criança, tem também a parte técnica a ser cumprida. Todo ato jurídico ele tem que obedecer normas processuais. E foi isso, no caso do exemplo citado, que não aconteceu. Perfeito. Doutora Adailton Lacer, muito obrigada pela sua participação, sempre brilhante, ensinando. É uma aula pra gente aqui. Obrigada. Obrigado. E eu tô lembrando que da última vez que eu estive aqui, também saí ao lado dessa árvore de Natal e volto aqui. Legal. Me parece que está virando já, né? uma rotina, é uma tradição. rotina. Dezembro eu estou aqui no Natal. Muito obrigada. Obrigado Feliz a Natal. você. Até a próxima, viu? A você também, a todos. Muito obrigada. Boa quarta-feira. Muito bom. Por falar em Natal, né? Já que o doutor Adailton